E já começou o nosso programa Elga e Você, e eu sempre amo poder passar esse tempo aqui com vocês. E já confira aí o nosso super programa de hoje. Eu sou mãe de origem, de 2 meninos, o Daniel, o Lucas, e mãe por adoção do Sidney. O amor é uma construção. Hoje o Sidney já é filho em casa e o amor é incondicional. Eu consegui reconstruir essa maternidade, essa possibilidade de maternidade, e aí eu comecei a vivenciar o que é ser mãe através dessa possibilidade, que é a adoção. Fui assim, eu digo mãe de gêmeos, porque chegaram 2 de uma vez, no mesmo dia, com o mesmo tamanho, mesmo peso, só mudava 1 ano de diferença de idade um pro outro. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E vamos iniciar este super programa falando de saúde com a Oncolog. Olá, eu sou Paloma, hematologista aqui da Oncolog. Vou falar um pouquinho hoje sobre as talassemias. As talassemias são os distúrbios genéticos da formação da hemoglobina, nas cadeias de hemoglobina, e podem causar, ou quando é defeito na cadeia alfa, a alfa-talassemia, quando é defeito na cadeia beta, a beta-talassemia. As alfa-talassemias normalmente são alterações que podem levar a óbito intraútero, então é difícil a gente ter alterações em acompanhamento. As beta-talassemias são as doenças que são mais comuns nas classes das talassemias. As beta-talassemias podem ser talassemia minor ou traço talassêmico, que o paciente tem uma anemiazinha muito leve e não tem distúrbios durante a vida. A talassemia intermédia é uma doença um pouquinho mais grave, que leva a uma anemia mais grave. O paciente pode precisar de transfusões e acompanhamento durante a vida. E a talassemia major é a doença mais grave das talassemias e que precisa de transfusões frequentes e acompanhamento por consequências dessas transfusões e de outros problemas da doença durante a vida inteira. O diagnóstico geralmente é feito pelo teste do pezinho, então por isso é importante que toda criança que nasça tenha um teste do pezinho feito. Histórias familiares também ajudam a identificar as anemias crônicas, que às vezes não tem uma causa. E se você tem uma suspeita dessa doença, vale a pena uma consulta com o hematologista para investigação. A Oncolog é parceira aqui do programa Elga e Você e sempre acrescenta na nossa vida, trazendo informação e muita saúde, né, minha gente? Seguimos em frente, agora vamos deixar vocês ligadíssimos, de olho em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Cientistas criam laser com inteligência artificial para matar baratas. Equipamento usa câmeras e um computador para processar a posição do inseto antes de fazer a neutralização com o calor da luz. Pix. Internautas reclamam de falha no sistema em diversos bancos. Relatos de problemas que dão conta de que o sistema central de transferência instantânea esteja com instabilidade. Banco Central informa que os sistemas estão funcionando normalmente. Título de eleitor. Aplicativo com documento online deve ser baixado até um dia antes das eleições. Segundo o TSE, eleitores deverão baixar e-título até sábado e utilizar como alternativa para a versão impressa do documento. E aí já estão ligadíssimos e por dentro de tudo que está rolando?
Mas o nosso programa só está começando, está chegando aí um bate-papo fantástico, falando de adoção. Na sequência, vamos dar só aquele intervalinho bem rapidinho. E a partir de agora, aqui em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo cheio de responsabilidade e vocês já vão saber por quê. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Elísia Cruz. Olha, uma honra estar aqui falando com vocês, ainda sobre um assunto dessa extrema relevância. Muito bom te receber, Elísia. Obrigada, o prazer é todo meu, agradeço pelo convite e é assim mesmo como você disse, né? Um assunto de tanta relevância, né, no nosso cotidiano. É verdade. Que vale a pena a gente refletir sobre a adoção. Com certeza. E a Deise Guilhem, é isso? Sim, Acertei, né, Deise? acertou, Deise, você é presidente desse grupo de apoio que é a Ampara. Sim, é um prazer isso? estar aqui com você. Ai. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu estou na presidência da Ampara, né, desse grupo de apoio que é tão importante e relevante aqui para o estado do Mato Com Grosso. certeza. Então, estamos com a presidente e com a vice. Isso, Elísia. é. Olha, primeiro, vamos falar um pouquinho do que é o grupo de apoio Ampara. Vocês lidam com as famílias que pretendem adotar, é isso? É isso mesmo. A gente trabalha com as famílias quando elas pretendem adotar, não só famílias, né? Porque hoje qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar, né? Que bom, Deise, até colocar isso assim bem em evidência. Qualquer pessoa acima de 18 anos que queira adotar uma criança, Sim, pode. Pode adotar, inclusive casais homoafetivos, solo, né, uma pessoa solo que queira adotar também pode, então não tem essa restrição para só famílias de casais casados, né, legalmente não tem essa restrição. Esse conceito de família também mudou muito Sim, hoje em dia, né? Hoje mudou muito, É né? demais. Então, e é bom a gente conversar sobre isso, Sim, né? com certeza. E lá a gente acolhe, né, essas famílias, essas pessoas que desejam adotar. E como a lei 12.010 de 2009 exige que todo pretendente passe por um curso preparatório, nós da Ampara, aqui no estado do Mato Grosso, somos quem realizamos esse curso. Porque nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, né, que nos permite realizar esse curso. E aí a gente faz o curso de forma online e de forma presencial também. Quanto tempo que vocês já estão com essa missão, né? 13 anos. 13 anos, Deise. E você, Elísia? A Ampara já existe há 13 anos. Eu estou agora na gestão da Deise, né? Faz mais ou menos 2 anos. E estamos caminhando agora para o 3º ano. Elísia, você que está nessa jornada já um pouco menos tempo que a Deise, eu já percebi, Deise tem 13 anos, né, Deise? Eu tenho menos que 13 anos, menos né? Que 13 menos que 13 anos na Ampara, né? Sim. Mas, assim, uns 7 anos, pelo menos, eu tenho. O que você sente que já mudou como ser humano? Nossa, a Ampara, ela traz conhecimento, né? Ela traz de perto a vivência familiar com as famílias e a criança, as crianças que estão em abrigo. Então, assim, é uma mudança de dentro para fora, porque você conhece os dois lados, tanto aquela criança que está em abrigo, né, quanto as famílias que também estão aqui, que têm essa pretensão na adoção. Então, assim, é uma mudança constante mesmo de paradigmas, quebra paradigmas, muitos conceitos, mitos, tudo isso é biscoitos mesmo sendo quebrados. Adorei. E também é um olhar totalmente diferente quando você começa a fazer parte da realidade dessas pessoas, né, Deise? Sim, na verdade, assim, todas as pessoas que chegam, é importante elas fazerem o curso porque elas têm que entender a sua motivação, entender a legalidade do processo de adoção, que é irrevogável, que é para sempre, que é uma filiação efetiva. Então, tudo isso, né, a gente tem que desmistificar, tem que tirar assim, esse entendimento popular de que é filho de criação, porque é um filho legítimo, com todos os direitos legais, né? Então, o curso ele vem ajudar a pessoa a fazer toda essa construção e desconstruir alguns mitos, alguns preconceitos. E aí ela entra para o processo de adoção mesmo, de habilitação, mais segura e mais consciente das suas responsabilidades, né, dos seus deveres e de todos os desafios que ela vai enfrentar também. Deise, para os leigos, né, que são quase todos nós que não vivemos isso e nem estamos
ainda, por enquanto, né, a gente não sabe o futuro, pretendendo adotar. Sim. Eu tenho ainda a percepção, eu acredito que muita coisa deve ter mudado já. Que esse trâmite para adoção, ele é bem minucioso. Sim. Ainda continua. Precisa ser. Para a proteção da criança, lógico. Da criança. Porque a adoção, ela não visa a pessoa, ela visa a criança. Sim. Né? Então, a prioridade maior é a criança. Então, para que a criança esteja num lugar seguro, num lugar confiável, num lugar de garantias de direito. Então, ela já vem de uma situação onde tudo isso foi negado, tudo isso foi violado. Então, a gente, enquanto responsáveis, a gente não pode colocar a criança numa outra situação de risco. Então, os pretendentes são avaliados, eles passam por Você avaliações. pode falar um pouquinho desse processo? Sim. Depois do curso, eles entram com a documentação e aí eles vão ser avaliados pela Vara da Infância, na equipe psicossocial, com as questões mesmo emocionais, de motivação, de condições, né? Não que hoje ninguém precisa ser rico para adotar, mas precisa dar condições mínimas para a criança, né? Para educação, para saúde, para todas as questões que a criança necessita. Depois desse processo de avaliação, aí passa para a promotoria. A promotoria também faz um parecer que vai para a juíza, né? Aqui nós, a doutora Gleide, a juíza da Vara da Infância, que faz a sentença de habilitação. Aí, a partir daí, né, e do perfil que essa família escolhe também, porque hoje na adoção a pessoa pode escolher um perfil que cabe para aquela família. Então, ela pode escolher uma criança menor, uma criança maior, uma criança só, 2, 3, 5, e tudo isso é avaliado também, né, das condições emocionais e sociais daquela família. E depois ela entra numa fila, que hoje é bem grande, né, fala assim... Olha só, coisa boa, né? Coisa ótima, mas assim, é uma coisa que incomoda as pessoas, porque assim, demora muito, mas demora muito porque a fila é muito grande. Hoje a gente tem 32 mil pessoas na fila. 32 mil pessoas inscritas para fazer uma adoção. No Brasil. E vocês têm o número de quantas crianças estão disponíveis? Olha, a gente tem 30 mil crianças hoje institucionalizadas, mas a gente tem que separar. Crianças institucionalizadas nem sempre estão para adoção, elas estão em proteção. E aí, depois do processo delas finalizado, que elas entram em último caso, que a lei diz que a adoção é o último caso, aí elas vão para adoção. Então, hoje tem umas 4 mil crianças só no Brasil aptas. Aí, se a gente falar de Mato Grosso, a gente tem 530 pretendentes contra 520 crianças institucionalizadas, só que só 50 para adoção. Então, essa fila, se você for ver, ela vai demorar. Né? Porque também essas crianças 50 nem sempre estão dentro do perfil da grande maioria. São crianças maiores, crianças de grupos de irmãos, e a maioria quer crianças menores, crianças solo. Isso é verdade, ainda persiste, né? Os casais ou a pessoa quer buscar alguém, ou um bebê, ou bem novo ainda, e geralmente, eu não sei se esse número que eu vou falar agora é o correto, me corrijam se não for. A maioria das crianças que estão disponíveis já passaram dos 9 anos, 7, 8, são maiores. São maiores. E as famílias, e aí por contrapartida, fala que essa fila não fecha e tal, mas assim, as famílias, a sua maioria, pelo menos uns 70%, são casais que não têm filhos. Então, o que um casal que não tem filhos quer? Experimentar a primeira infância, experimentar o bebê, experimentar as primeiras falas, eles querem passar por isso. Então, a outra parte desse grupo são famílias que já têm filhos, como é o caso da Elise, que já tinha filhos, então ela adotou uma criança de 12 anos. Eu já estou guardando essa aqui para falar com a Elísia. Mas assim, a maioria não é esse perfil, né? A maioria não é esse perfil. Então, a grande maioria está no mesmo perfil e a grande maioria das crianças está em outro perfil. Então, é aí que a conta não fecha. A conta não fecha. Eu acredito que esse ajuste que precisa, né? Agora vamos aproveitar a experiência da Elise. Elise, o que te motivou a adotar uma criança em uma idade um pouco mais avançada? Então, na verdade, era um projeto de vida do meu marido. Olha. E ele sempre comentava isso em casa. E aí, de tanto comentar, né? Porque a gente sabe que uma fala e um comentário, se você falar muito, se torna uma realidade, né? Verdade. Uma crença, e toda crença é autorrealizável. E aí eu fui convidada, na verdade eu sou fruto do primeiro trabalho da Ampara. Ela desenvolveu um trabalho chamado Adoção na Passarela em Várzea Grande, no shopping de Várzea Grande. Legal. E eu fui convidada para ser uma patrocinadora de uma criança ali, né? Aí eu fui patrocinar o Sidney, na época ele tinha 9 anos. Então, só fui para patrocinar, né? Aí eu fui, conheci ele, e aí eu vi que a Ampara estava nessa ação.
E como meu marido sempre falava da adoção, eu falei assim, a gente podia fazer o curso, porque se eu fizer o curso, eu vou decidir ou pelo sim ou pelo não, e essa história já vai acabar. Nós fizemos o curso e eu disse sim, porque o curso ele traz isso, né, sobre o perfil, ele traz sobre as crianças e não tem problema, cada casal tem a sua dinâmica, o seu perfil, né, como a Deise bem colocou, que cada um tem aquela ânsia, né, o desejo. E aí eu vi e falei, então lá em casa cabe uma criança maior. Mas fiquei guardado. E como eu moro aqui em Cuiabá, então a gente, quando acaba o curso, a gente faz uma visita numa casa-lar que a juíza designa, né? Ou ela dá o ok. E nesse dia houve um contratempo que a gente não pôde visitar em Cuiabá e eu fui para Várzea Grande. E quando eu fui na casa das meninas lá de Várzea Grande, eu vi que o Sidney chegou. Aí eu fui conversar com o Sidney, mas ele era muito tímido, né? Aí não deu, não fluiu neste primeiro momento. Porque os meninos, né, eles ficam institucionalizados por muito tempo, então eles vão ficando mais retraídos e é natural também do menino, né? Mas enfim. E aí foi passando. Logo eu fui convidada também para ser uma voluntária, ela Ampara, né? Até então eu trabalhava só às vezes como voluntária, não como agora, assíduo, né, como vice-presidente. E aí eu comecei a conhecer as casas, né? E quando faz essa visita, sempre alguém da Ampara está junto e eu ia junto. E eu ouvia muitas histórias do Sidney, né? Que o Sidney não tinha um bom comportamento, que ele era uma criança difícil, muito agitada, trazia aquele desconforto. Entendi. E aí eu comentava com meu esposo, né? Então foi como surgiu a ideia, então, da gente apadrinhar ele, porque ele já tinha 10 anos, né? Não, aí já começou, eu conheci ele com uns 9, ele já tinha 12 anos. Então, aí foi todo um período, né? Foi um período longo até a decisão, né, Elisa? Sim, porque eu também tinha esse perfil de uma criança menor, né? A gente vai com esse perfil. E esses paradigmas vão se quebrando, né? Durante quanto mais você busca conhecimento, você vai se informando, você vai se inserindo naquela realidade e você vai mudando por dentro, né? É porque existe um dizer na sociedade que o adolescente é aborrecente. O adolescente, ele traz problemas. E aí eu descobri, eu tenho 2 adolescentes também, né? Que já não são mais, já passaram, mas eu descobri que o adolescente é a melhor fase. Porque os hormônios estão mudando e aí é a hora da mudança mesmo, né? Tipo, você aproveita aquele momento e muda como um todo. Isso. Então, também a gente vai, né, de contra o que várias pesquisas e muitos psicólogos dizem que toda criança até os 12 anos é formado o caráter. Eu concordo, mas tem sim jeito de transformar, né? Não existe nada... Nós mudamos o tempo inteiro. Dá para ressignificar. Até o fim da vida. Eu acho que o período mesmo de formação que eu vi em uma pesquisa, Deise e Elisa, se eu estiver errada também me corrijam, eu vi em uma pesquisa que o cérebro ainda está se formando até os 25. Sim. Você acredita? Imagina. Nesse momento, né, da adolescência, ele deve estar totalmente com muita transformação, né, física também. Sim, e sem contar que essas crianças, elas estão prontas para amar e elas só querem ser amadas. Então, o amor, ele dissolve qualquer gelo, né, eu chamo de um iceberg, ele dissolve o amor, né, e ele constrói também, né. Então, você consegue isso com o amor. E aí eu comentava em casa, e aí a gente entrou com esse processo de apadrinhamento. Mas o Sidney já era uma criança destituída da família, já ficou no abrigo desde os 4 anos, né? Era uma criança considerada adoção tardia. E aí a gente começou a apadrinhar, ele veio fazer uma visita, veio 1, 2, na terceira vez ele ficou até hoje. Porque na terceira vez o meu coração já ficou pequeno de ter que levá-lo, e aqui ele tinha, né, as coisas que lá, né, na casa lar não tinha. E aí eu falei pro meu esposo, e aí a gente entrou então com o processo de adoção, e foi mais rápido, por conta do perfil da criança, né? Sim. E aí a então, gente... assim, as crianças que já estão aí numa idade mais avançada, tem um processo mais rápido? De acordo.
Na verdade, 90% das crianças sim, porque já estão destituídas da família. Significa que a família de origem já não tem o poder sobre elas, né? Entendi. Então, e se for meninos, né, tem todo um perfil, uma característica também que já... E já não estão também tão vulneráveis também, né, Deise? Porque isso muda bastante. Sim. E é como a Deise falou, né? Porque o perfil da maioria dos casais é de criança de 0 a 5 anos. E aí o perfil de 9, 10, de 12 anos, então, as crianças vão ficando na instituição, né? Então, o Sidney, quando a gente começou o processo, já tinha 12. Olha Aí só, ele já isso tem veio. quanto tempo? Já tem 5 anos, hoje 5 ele tem 17. anos, ele tá com 17, você tá um homem já, Sim, né? sim. Lindo. Olha, que maravilha. Eu acredito que foi uma transformação total na sua vida, né, Elise? Sim. Acho que é uma energia, assim, maravilhosa que vem do ato que você faz. E a criança, no caso o adolescente hoje, o jovem, né? Ele te ensina muito também, né? Sim, eu sou mãe de origem, né, de 2 meninos, o Daniel, o Lucas, e mãe por adoção do Sidney. Então, assim, não foi difícil, mas também não é fácil, Sim. né, Elga? Porque é um filho, e todo filho de origem ou de adoção, ele dá, né? Tem as Desafios, suas né? demandas, Com os certeza. desafios, e é uma série de coisas. Cada um tem um procedimento, um jeito, né, de ver a vida. Mas, assim, o amor é uma construção. Hoje, o Sidney já é filho em casa e o amor é incondicional. Que bom, que maravilha, que exemplo, viu? Parabéns, viu, Elísia? E chegou a hora de darmos aquela paradinha, mas é bem rapidinho, minha gente. Já voltamos. Estamos de volta hoje falando de adoção com o grupo de apoio Ampara. E você, Deise? Eu também sou mãe por adoção. Mãe por adoção. Eu faço parte dessa grande maioria de mulheres inférteis que sofreu, que tentou, que fez procedimentos, né, que gastou bastante dinheiro, que chorou e que não conseguiu. Entendi. E aí teve que tomar uma decisão, ou ser mãe por adoção ou não ser mãe, aceitar que não ia ser mãe. E eu que não queria aceitar, eu queria ser mãe, eu queria viver essa experiência e eu não tinha como fazer de outra forma, entende? Eu já tinha feito tudo, nada tinha dado certo. Esgotaram-se os recursos e eu falei, não, por que eu não posso amar, né, uma criança só porque eu não gerei essa criança? Eu posso. E aí eu comecei a entender como que funcionava. Começou do início lá, foi lá buscar toda a Com informação. os mesmos perfilzinhos, eu queria um bebê, eu queria uma criança até 2 anos. Aí depois, conforme eu fui aprendendo, eu fui buscando, eu fui lendo, eu fui tendo conhecimento, aí eu já aumentei meu perfil. Aí depois eu já aumentei para 2 crianças, que hoje eu tenho 2, né? São Então, assim, 2? São 2, Meu irmã. Senhor, que maravilha! Então, eu fui assim, eu digo mãe de gêmeos, que chegaram 2 de uma vez, no mesmo dia, né? Com o mesmo tamanho, mesmo peso, só mudava 1 ano de diferença de idade um para o outro. Mas aí eu consegui reconstruir essa maternidade, essa possibilidade de maternidade, e aí eu comecei a vivenciar o que é ser mãe através dessa possibilidade, que é a adoção. E eu não posso dizer que é igual, porque eu não tenho filhos de origem, mas eu não vejo diferença nenhuma, porque o amor, a responsabilidade, a cumplicidade, tudo é igual, sabe? Que é uma ligação muito forte que você constrói, que se você vai ler sobre depoimento, a Elísia pode nos falar que você é mãe de origem e por adoção. Que constrói a mesma ligação, diz que o amor é o mesmo. Então, assim, vários relatos que eu li de depoimentos de pessoas que falam que é igual. Eu ouvia dizer isso, né? Sim. Aí eu sempre pensava... A gente sempre fica meio cética, né? Você fala, será? Né? Será? Como isso? Mas isso, hoje que eu vivo isso, eu entendo que eu posso dizer para você que é um mistério mesmo. É um mistério divino. Porque não tem explicação, né? Assim, a gente amar uma criança que veio aos 12 anos. E hoje amar, e assim, a ponto de mãe, filho, de ser tão normal que às vezes a gente está brincando lá em casa. Aí eu falo assim para ele, mas quando você era pequena, assim, porque ele era pequeno. Sim. Na minha cabeça, ele era pequeno, com 12 anos. Parece que se apaga, né? Aquela parte que vocês ainda não estavam juntos. E aí, às vezes, eu brinco com ele que a gente combinou assim, quando ele chegou, né? Porque ele já veio, a gente também não pode criar um conto de fada que ele veio e eu tratar ele como um bebezinho que veio, não.
A gente não pode negligenciar a história. Mas ele fala, mas quando eu cheguei aqui, né, eu era assim, 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 assim. Porque eu brinco que ele nasceu daí. E, na verdade, essa brincadeira é uma verdade. Porque a família, de fato, que ele conheceu foi aos 12 anos. Né? O Sidney, ele veio com muitas dificuldades, né, principalmente escolares. Entendi. Porque lá na casa não tem um estímulo, são várias crianças, né? Então, as cuidadoras da casa, elas hoje têm um número até restrito, então elas se desdobram também. Mas a gente que tem os filhos, que é todo dia, tem que dar o estímulo, tem que ficar em cima. Imagina uma criança que está, né, em instituição. Deve então, ser ele realmente... veio, Não, apesar de, eu tenho certeza que todo mundo que está envolvido nesse trabalho maravilhoso, que é um trabalho de doação também, um trabalho de que você ganha muito conhecimento de vida, de humanidade, mas não, são muitas crianças, né, Deise? São. E também a gente tem que pensar que na Casa Lá, por mais que seja uma casa linda, porque hoje as casas são muito bonitas, né? A gente tem que desmistificar também que são casas assombradas. Não, são casas bonitas, casas bem estruturadas, tem equipe. Só que nada substitui uma família. E enquanto uma criança não é pertencente a uma família, ela não se pertence, ela não se encontra, ela não tem lugar. Então ela não tem tempo para estudar, ela não tem cabeça, ela não tem emocional para se desenvolver fisicamente e emocionalmente. Então quando ela está numa família segura, amada, com cuidados, com tudo que uma família oferece, aí sim ela nasce para começar a viver. Então enquanto ela está no lar, ela está presa nos seus sentimentos, presa realmente, porque ela tem que ficar ali, ela não tem, só pode sair, né? Não tem toda a liberdade que teria na sua família, não tem todo o acompanhamento que teria na sua família. Então, assim, por isso que a gente luta para que essas crianças, que às vezes chegam com 12 anos, não sabem ler, chegam com 13 anos, não tem propósito nenhum de vida, porque não tem ninguém que vai estar lá aí junto, acompanhando, né? Então, a gente luta para isso, para que essas crianças saiam de lá o quanto antes. Sim. No caso, você falou, lógico, que a criança nasce no momento que ela tem uma família. Mas existe alguma preparação caso ele não consiga, essa criança não consiga ser adotada? Sim. Não acontecer? Sim. Como essa criança, existe algum tipo de acompanhamento psicológico para essa criança se ver como dono da sua vida, da sua história, da sua trajetória, ela conseguir sobreviver? Independente de ter uma família ou não? Existe dentro algo da nesse Casa sentido? Lá, toda a Casa Lá é uma organização social também, né? E elas têm uma equipe psicossocial, elas têm uma psicóloga e uma assistente social obrigatoriamente lá. Essa psicóloga e assistente social que acompanha o caso, que vê se vai ter reintegração familiar, que vê como que está a condição emocional da criança, ela que está acompanhando a criança oficialmente. E é eles que têm essa competência de preparar essa criança para a vida. Sim. Preparar para a vida, Para é a isso vida. que eu estava buscando, porque precisa, né? Eu acho que assim, eu não sei, eu acredito que a forma como as crianças chegam até lá, às vezes por um abandono, Sim. que nem lembra da família, mas às vezes é uma retirada da família por maus tratos. Sim. Então a pessoa já tem um não na vida. Já. Sim. Ela realmente precisa de um acompanhamento, assim, com muita atenção para ela seguir em frente, né? Construir uma história, uma vida, a sua própria vida. Com certeza. Existe essa preparação. Existe. Mas é uma preparação, eu posso te dizer, vazia. Porque o preenchimento só vem com a família. Olha só. Só com o amor de mãe, de pai, né? Porque é diferente quando a criança ela se sente pertencente. Então são vários casos. No meu, né? Ele não tem a lembrança da família de origem. Não tem, e nem sofreu maus tratos, nada. Sofreu porque a família que ele andava até os 4 anos era andarilho, né? Eles eram andarilhos. Sim. Então, ele não tem essas lembranças da mãe, da genitora e do genitor. Então, ele não teve a família. Mas tem aquelas crianças que tiveram, como você falou, alguma família, alguma coisa aconteceu, Sim. né? Alguma vulnerabilidade ela teve. Entendi. Que o Estado teve que cuidar. Mas a intenção da Ampara é justamente isso, é acelerar o processo de encontro das crianças com as famílias. Porque a gente, né, nesse decorrer dos anos, né, e agora com experiência própria, não só nossa, mas... As duas, a presidente e a vice-presidente Isso. com experiência, que faz toda a diferença. Sim. É um outro olhar. Sim, e de todas as pessoas que a gente também atende, né, ali na Ampara,
a gente entende que quanto mais isso for, menos tempo as crianças ficarem em instituição, menos ela terá essa prisão, esses problemas emocionais. Essas marcas, né? Essas marcas, essas dores, esses traumas. Então, Entendo. eles são diminuídos, digamos, né? E a cura vem com o tempo, né? Porque também não é instantâneo, é um processo. Hoje, por exemplo, o Sidney, ele sabe ler, escrever. Ontem eu conversei com ele e falei, você já tem a leitura melhor que a mamãe e o papai, porque ele já lê. Então, mas ele teve um incentivo, né? Na minha casa também sempre foi diferente, porque os dois meus já vinham conversando, falando as tarefas escolares. Então, ele viu isso, é legal. Então ele viu a escola de um outro olhar, né? E o que ele repudiava, hoje ele ama ir para a aula, né? Olha que vai quase uns 30 maravilha. minutos antes para conversar, aí fica 30 minutos depois. Ele consegue enxergar a oportunidade, né? Na verdade, assim, a oportunidade ainda está meio longe na cabecinha dele. É porque ficou esse vazio, né, dos 4 aos 12, sem esse período escolar, e agora eu vejo que ele está aproveitando. Então ele tem sede de aprender? Ele gosta de conversar, ele gosta de tirar as notas boas. Então, é algo que não foi. Então, é isso que a Ampara se preocupa, em deixar as crianças muito tempo lá. Então, a gente traz essa consciência, né, para a sociedade, para os futuros papais ou mamães que têm essa pretensão na adoção, de que é legal, sim, adotar, independente da idade. A gente entendeu que é os pais que devem estar com o coração, né, essa disponibilidade para amar e aceitar essas crianças com essas dores, esses traumas. Mas é um processo, mas dá certo. E chegou a hora de darmos mais uma paradinha, o tempinho da água. Mas antes, quero dar uma dica para todos vocês que querem cuidar do visual. Vamos falar do sérum da Nutrônica. Roda o VT. Sinta-se poderosa e jovem novamente com o Elixir Prêmio Facial Nutrônica, que ajuda a reduzir as linhas de expressão, rugas e flacidez. Graças à sua fórmula exclusiva 6 em 1, o Elixir Prêmio Facial Nutrônica tem a fórmula mais completa e concentrada do mundo e é responsável por acelerar e aumentar a absorção do colágeno pelo seu corpo, garantindo um resultado muito mais rápido e eficiente. Garanta o seu Elixir Prêmio Facial Nutrônica e deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta neste programa fantástico, minha gente, é muita informação que vale a pena. O exemplo constrói, né, Elisa? Foi muito bom vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, porque incentiva muitas famílias ou pessoas que são solteiras, que querem dar esse passo, a também olharem de uma forma mais ampla. Não só quererem viver a experiência da maternidade somente no período que é bebê ou que é muito novo, mas são experiências diferentes, né, que você tem com a mesma responsabilidade, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar assim, que os adultos da relação são essas famílias. E cabe a elas justamente esse direcionamento, porque a criança ela chega crua no sentido de o que são hierarquias, autoridades, né? O que é a escola, o que representa o estudo, o que representa a afetividade. Então esse vínculo ele tem um prazo para ser construído, fortalecido. Então a pessoa que deseja adotar ela tem que estar disponível para enfrentar esse período de vinculação, enfrentar esse período de adaptação, de recomeço para aquela criança. Porque para você está ali, você quer receber seu filho, você quer abraçar, beijar e tá mas só que tem todo um desafio que quem passou foi a criança. Quem vivenciou numa idade muito tenra foi a criança. Quem sofreu abandonos, maus tratos, problemas, foi a criança. Então ela não tinha idade para enfrentar tudo isso. Então ela tem a cabecinha dela ainda precisando de muita paciência, muito amor, muito cuidado, muita responsabilidade.
E alguns pretendentes chegam muito assim, sonhadores, um pouco até idealizando coisas que não é verdade, não pode romantizar, né? Vai existir um processo, esse processo vai levar tempo e a gente tem que ter disponibilidade para passar por ele, mas vai valer a pena. Ah, tenho Né? certeza. Vai valer. E para os curiosos que assistiram esse bate-papo e falaram, nossa, eu quero conhecer um pouquinho mais de adoção, quero conhecer um pouquinho mais da Ampara, quero de alguma forma construir aí dentro de mim, né, tirar as dúvidas. Sim. Então, como é que faz? Então, a Ampara, nós temos um site que é www.ampara.org.br. Lá conta um pouquinho da nossa história, dos nossos projetos, das coisas que a gente realiza, das nossas campanhas de sensibilização, que inclusive agora nós vamos ter um pedal da adoção. Olha que legal! Porque dia 9 de novembro é o Dia Mundial da Adoção. Em todos os lugares do mundo se faz alusão a essa data da adoção. Então, a gente vai fazer um pedal aqui em Cuiabá no dia 13. Que legal! E vai ter muita coisa legal, brinde, café da manhã, tudo. E a gente já até convidar todo mundo que quiser. Já de repente a gente alinha uma agenda para mostrar. Vamos convidar você. Eu já adoro pedalar, ainda pedalar com Isso. Um propósito, uma motivação, né? Um propósito desses, eu amo. E a ideia é sensibilizar a sociedade que existem crianças que esperam, né, que aguardam pela possibilidade de amar e serem amadas, e de estarem em família, e de terem alguém ali acompanhando sua vida, seus passos, alguém para chamar de mãe, para chamar de pai, para chamar de irmão, né? Então, o trabalho, ele tem todo lá no site. Se você quiser adotar, lá também tem a inscrição para o curso, né? Nós acabamos um agora, acabei de certificar 70 Quanto pessoas. tempo é esse curso? O curso online é 20 dias e presencial é 2 semanas. Tá? E aí a pessoa faz o curso, recebe o certificado e depois dá continuidade pela vara da infância nos próximos passos, né? Mas tem também a possibilidade de apadrinhar pela SEJA. É bem legal. A Elisa começou apadrinhando, né? Isso. Logo na sequência deu o próximo passo. Como é que funciona o apadrinhamento? O apadrinhamento, ele não tem a intenção de filiação. O apadrinhamento, o nome mesmo já diz, né? Você ser um padrinho, um apoiador da criança. Você pode ser prestando serviços, apadrinho afetivo, né, que dá para a criança afeto, mesmo carinho, atenção, leva para visitar, contato. E também um padrinho financeiro, que cuida financeiramente da criança naquelas necessidades que ela tem. Aí você precisa entrar no site da SEJA, no TJ, fazer uma inscrição e depois procurar eles lá, que eles também vão fazer uma avaliação, né, desses padrinhos. Hoje, só quem pode ser padrinho são pessoas que não desejam adotar, né? Já saiu agora que somente, né? Antigamente podia, mas hoje só quem não quer adotar. Mas desde, por exemplo, eu falo, olha, vou apadrinhar uma criança. Sim. E aí eu não quero adotar, mas eu tenho uma experiência tão positiva que daí eu decido, e aí? Não, mas aí pode? Sim, pode. É que assim, hoje só a partir de 8 anos, o apadrinhamento aqui no estado é a partir de 8 anos as crianças, já para atender essa demanda das crianças maiores. E aí se você tem esse interesse e na fila não existe outra pessoa no mesmo perfil, e aí você vai fazer o curso sempre você vai fazer, vai se preparar tudo bonitinho, e aí seu processo vai ser adiantado, porque essas crianças têm prioridade. Crianças especiais, crianças de grupo de irmão, crianças mais velhas, têm prioridade no processo de adoção. Que foi o meu caso, né? Eu tive essa prioridade por conta disso, que ele é considerado uma adoção tardia. Entendi. Tem que acelerar o processo. Tem que acelerar. Tá. Olha, eu tive uma dúvida aqui, lógico que você falou prioridade, né? E existe uma fila. Então, assim, por exemplo, uma mulher solteira, vamos usar eu de exemplo, que queira adotar. Em igualdade com uma família, um casal que queira adotar. Existe alguma diferenciação? Não, hoje a fila é nenhuma. A fila é pela ordem da sua inscrição. Então, você saiu a sua sentença hoje, você está na frente da dela que vai sair amanhã, por exemplo. Então, é a ordem cronológica da sentença. Bom saber, porque às vezes você fala, nossa, vai dar preferência para um não casal, né, uma família, assim, não tem diferença nenhuma. Que maravilha. Olha, muito obrigada por aceitarem um convite, estarem aqui com a gente, batendo um papo de extrema responsabilidade. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Hoje todo mundo vive... eu não gosto dessa palavra, mas é verdade, é uma correria. E você acaba não dando atenção a assuntos tão importantes, olhar para crianças que estão aí, né, precisando de uma família, precisando de um incentivo, também precisando
entender como é essa vida e seguir em frente. Então, eu acho assim que a gente precisa trazer as pessoas para essa consciência. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, eu adorei receber vocês aqui. Obrigada. Voltem sempre. Obrigada. Vamos alinhar para eu ir lá no pedal, fazer a cobertura desse evento maravilhoso. 9 de novembro, dia 13 de novembro. Quando? 13 de novembro. Então, o Dia Mundial da Adoção é 9, o pedal vai ser dia 13. Isso. Olha que maravilha. Então, vamos alinhar essa agenda aí para eu estar lá com vocês. Sim. Parabéns para Obrigada. ambas, né, pela iniciativa, por terem aí se aproximado dessa forma desse mundo e trazerem para a sua vida uma criança. Mudar a história de uma pessoa, isso é mágico, né? Sim, com certeza. Muito. Na verdade, a gente muda a nossa história, né? Aí, é perfeita! Não é a da criança, porque a minha história mudou completamente. Nada melhor que a experiência. Isso. Eu quero passar nosso Instagram, que é @AmparaCuiabá, para você entrar na nossa página, curtir, seguir lá. É muito importante para nós, porque nós temos vários trabalhos lá, né? Então, tem várias informações lá no Instagram. Isso que eu já ia perguntar, Elisa. Eu falei bem assim, vocês passam essas informações que a gente compartilhou aqui também? Sim. Que bom. É uma forma de aproximar as pessoas, né? Porque às vezes tem alguma dúvida, né? Várias. Todo mundo tem muitas, né? Aí vai no Instagram, chama nós lá no direto. Nós temos uma equipe lá que fica sempre Respondendo. cuidando, respondendo, direcionando lá. Ai, que maravilha. A gente atende também presencialmente, né? Às vezes uma pessoa quer ir lá presencialmente, a gente atende por telefone, da maneira que for mais viável, né, para a pessoa. Que então maravilha. é importante você seguir nós lá. Deise, tem mais algo que você queira comunicar para todos que estão nos assistindo? Eu queria falar da entrega legal, né? Porque a gente tem muita dúvida. Muitas mulheres nos procuram, olha, tem uma pessoa que está grávida, quer me dar esse bebê, como que eu faço? Olha só. Ah, e se alguém me deixar o bebê na minha porta, o que que eu faço? Né? Então, assim, hoje a Ampara, a gente faz ajuda essas pessoas a entender que a entrega legal é um direito da mulher que deseja entregar seu filho para adoção, mas ele não pode ser feito dessa forma, né? A mulher que deseja entregar o filho para adoção, ela precisa procurar a vara da infância e lá ela manifestar esse desejo, ela vai ser orientada, os passos, o hospital onde ela vai ganhar o bebê também já vai estar preparado para recebê-la, para orientá-la, e depois da audiência de destituição, esse bebê vai para o primeiro da fila. Entendi. Né? Então, ele não tem essa, tipo, olha, eu vou destinar diretamente, não tem existe, que respeitar todo o processo. Então, eu acho uma coisa que é importante para aquelas pessoas que recebem, né, esses convites, olha, eu vou ter meu filho, não quero te dar, porque acaba sendo uma adoção ilegal. Isso não é legal. Não, assim, se você pegar hoje uma criança e não passar pela vara da infância ou de registrar no seu nome, é crime, né? Então, não se deve fazer isso, né? Eu gosto de deixar claro, procure a vara da infância, que lá eles têm toda a condição de orientar. E é legal, né? Algo que é juridicamente permitido fazer. Isso que maravilhoso, né? Porque às vezes, por N situações da vida de cada um, não pode dar umas condições adequadas de criação para essa criança, ela pode, então, disponibilizar essa criança que está vindo. E ela pode manter o sigilo, né, desse ato, né, que é muito importante, pode manter o sigilo de quem é o pai da criança, para a família dela, inclusive, ela tem esse direito também do sigilo legal. Olha, que importante, que informação importante. E vale salientar também que todos que estão envolvidos na entrega legal também têm uma conduta de sigilo. Então, a mãe não precisa, né, ficar preocupada. Que a gente encontra muitas mulheres que são julgadas pelo ato. Sim. Mas a gente não pode julgar e nem condená-las, né? Com certeza. Porque cada um tem a sua história. Então, ela pode ficar tranquila que existe todo esse cuidado, desse sigilo. Por isso, também, a entrega é legal, né? Então, é legal para ambas as partes. Ela está respaldada juridicamente e ela também com sigilo. Porque isso é uma das maiores demandas que a gente recebe das mães, né? Ah, eu não quero, porque às vezes ela não quer falar. Ela tem isso com ela. E aí é o motivo dela, é ela. A gente não cabe a nós julgar. Então, assim, se você conhece alguém, né? Se você conhece alguém ou tem alguém, parente, alguma coisa assim, ou você está assistindo às vezes, né? E está nessa situação,
vale a pena procurar lá a vara da infância e fazer essa entrega legal. Eu acho que uma coisa importante é que existe o arrependimento, também o prazo de arrependimento. Então, se essa Nossa, mãe... tem prazo de arrependimento. Olha que interessante, eu não sabia. Se essa mãe ela desejou no início da gravidez, ela foi acompanhada, chegou no momento, ela se arrependeu, ela pode. Ela tem direito de se arrepender. Volta atrás, Pode, então. porque não existe E nenhum... Quanto tempo? Até a audiência de destituição, até o momento da audiência onde a sentença vai ser dada, ela tem o prazo de arrependimento, que ela pode arrepender a qualquer momento. Aí depois que é destituído, aí já vai para Até para trazer segurança. Segurança para os casais, né? Para as famílias que estão E para ela aguardando. também, né? Com toda Porque ela certeza. tem que ter essa certeza, né? É porque eu acho que é um enfrentamento muito grande, né? Naquele Sim. momento, então às vezes ela... naquele momento achou que não daria conta, mas de repente a vida mudou, aí chegou uma outra realidade, Sim. ela pode ainda reaver, porque o interessante é ficar com a mãe. Essa né? é a prioridade. Prioridade, mas eu tenho certeza que se não der certo e vier uma nova família, será tão bom quanto. Sim. Que vocês aqui provaram Sim. isso. Com certeza. Nós somos a prova. Com certeza. Com certeza. Gente, adorei. Olha a energia de vocês, Obrigada. maravilhosa. Não poderia ser diferente. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. E o Elgui, você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe uma mensagem pra gente ou em nosso canal no YouTube, reveja esse bate-papo e tem um conteúdo fantástico lá, só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.